Ah, agora todo mundo. Então, ser parte da família de Deus é isso, gente. Se somos filhos de Deus e herdeiros do seu reino, não foi porque a gente merecia, ou porque somos perfeitos, ou porque sou melhor do que o outro. Não, foi pura graça do Senhor. Se não fosse a graça do Senhor em nos chamar e nos trazer perto dele, a gente continuaria perdido no mundo. Então, é isso que João, na sua carta, ele fala sempre de quem é o verdadeiro Filho de Deus. Ele vive não só em comunhão na família, mas ele vive na luz e não vive pecando. Tá certo? Não vive pecado. Mas perto. Oi? Tá sem som? Deixa eu ver se o meu som. Não, o meu som tá. Tá todo mundo ouvindo, Sidney? Não tá ouvindo? Eu acho que o pastor não, o Sidney tá ouvindo. Tá ouvindo, pastor? Eu tô ouvindo vocês. Tô ouvindo. Eu também tô ouvindo. Tá normal. Isso é o nosso? Então, Marcão, aumenta Eu não o teu tô som ouvindo aí. nada, hein? Então o teu som aí, cara. Vê aí por que você não tá ouvindo. O resto do pessoal tá ouvindo. Carol, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, pastor. Ah lá, tá todo mundo ouvindo. Marcão, aumenta aí o som. Não, Elas. É só você que não tá ouvindo. Fala algo. Não dá pra ouvir. Não, ele não ouve. Bom, vai ter que só ficar vendo a gente. Deixa eu ver o próximo slide que é. O próximo slide era o hino, que eu acho que vocês conhecem, eu acho que os mais novos não conhecem, o Sidney talvez não conheça, a Carol conhece. Fala de quão alegre, bendito, louvado sejam os laços do fraterno amor. Quem conhece esse hino? Conhece? Não? Marcão conhece? Espero que seja só eu. Não. Não conhece o hino? Ainda. Vou Tenta de pôr novo no F12. Oi? Vou tentar, vamos ver se vocês conseguem ouvir aí. Vai lá. Convite para assistir. Vocês ouvem a música? Ah, eles estão ouvindo a gente, mano. Mas eu não. Mas a gente não escuta nada. Escutando nada. Não estão escutando? Tati? Tenta sair e entrar de novo. Tô te ouvindo, pastor. Conhece esse hino? Conheço, cantava nos casamentos esse. Benditos laços. Podemos cantar. Nós ao Senhor ao mesmo tom. Voltei, peraí. Deixa eu dar uma melhorada no meu som, talvez, se eu sair aqui. Deixa eu parar isso aqui. Voltar. Tentar aumentar o meu som para ver se melhora aí quem não está ouvindo bem. Mas o pessoal estava ouvindo bem, né? Peraí. Deixa eu aumentar o meu som aqui embaixo. Melhorou o som? É igual para mim. Só para você? Tá igual? Para mim tá igual. Então, do Marcos. Tá igual também. Do Marcos, então, que tá ruim, mas deve ser lá dele mesmo. Vou estar compartilhando aqui. Ok. O Marcão saiu e voltou. Voltamos. Sim. Ah lá.
de novo o hino aí para a gente cantar juntos, ó. Quem sabe? Ó. Mete os braços santos do fraterno amor que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. Ao mesmo trono vão as nossas petições. É muito gozo a aflição dos nossos corações. Ouviram? Sim, Tá, pastor. todo mundo está ouvindo bem o som? Só o né? Aragão que continua não ouvindo. Só o Aragão? Então não adianta. Então, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Conseguiu? Agora foi, beleza aqui. Ok. Então canta junto aí, ó. É que esse... Ah, não acabou ainda o louvor? Não, eu voltei, né, para você cantar, ó. Ah, então Ao vou... mesmo trono vão as nossas petições. É muito gozo a aflição dos nossos corações. Aqui tudo é comum, o reino plantear em Cristo só. Oh, parou de novo? Todos Um no gozo dá se desta santa. Olha lá. nos anos Que tudo é comum no reino plantear. Em Cristo somos todos novos vitalidade. Olha lá. Se desta santa união nós vamos separar no céu eterna comunhão, havemos de gozar. Amém. Olha aqui no livro. Vamos adiante. A lição de hoje, então, gente, vai mostrar as verdades bíblicas e as prerrogativas e deveres de uma vida de filhos de Deus, da vida filial. Deixa eu ver onde que eu boto isso aqui. Vocês atrapalham ali? Não, né? Deixa eu ver uma coisa. Não, ok. Então, para vivermos uma vida de filhos de Deus, tá certo? Fraternal, dentro de um padrão que produz glória para quem? Para Deus. Veja que a gente sempre tem que ver aquilo que Deus é e porque nós vivemos por Ele e para Ele. Então, toda a glória que a gente produz tem que ser para a glória de Deus. No nosso meio tem que haver sempre amor
santidade, ou seja, repulsa ao pecado sempre, porque se somos filhos, nós temos que ser parecidos com Cristo, e temos que viver uma vida não em pecado. Lembra que João fala duas coisas aí, de viver no pecado e ser pecador. Então, estávamos comentando que o crente ele não vive no pecado, mas ele peca. Mas porque sabemos que temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, e João escreveu isso lá em 1 João 9, né? Se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, nós temos que ver que estilo de vida que vivemos, em santidade, em união, em ajuda mútua e com sabedoria. Alguém quer fazer algum comentário até aí? Da família de Deus? Carol, o que você acha de viver na família de Deus? É fácil, difícil? Eu acho extremamente importante, né? Mas nem sempre as pessoas têm essa visão, né? De viver em família. E principalmente na igreja, eu acho que foi o que a Tati falou no começo da aula. A gente tem essa dificuldade, né, de viver como um corpo, viver como uma família, né? Mas é extremamente importante, porque a gente não tá lá só no domingo, só no sábado. A gente tem que viver em família, né? Porque nós fomos chamados para essa família quando nós aceitamos a Cristo. Então é muito importante. Isso aí, verdade. Quem chegou aí, acho que foi... Sei que chegou mais gente na classe. Deixa eu ver se... o Cid, tudo bem, Cid? O Cid não, o Edu. Tudo bem, Edu? Tudo bom, graças a Deus. Ó, você perdeu de cantar com a gente hoje. Tínhamos um né? então, Mas, gente, viver em família é isso realmente. Mesmo nas nossas famílias pessoais, material, nosso relacionamento, se não houver um relacionamento sadio entre nós, irmãos, pai e mãe, no nosso seio da família. Então, é complicado viver desunião dentro de casa. Agora, imagina na família de Deus, que é a igreja, que nós falamos nosso corpo maior. Se a gente não consegue viver em família, como é que a gente demonstra o amor de Deus? E como é que é viver em família? É demonstrando amor ao irmão, ter momentos de ouvi-lo, de escutá-lo, de participar, de compartilhar. Então, por isso é importante o relacionamento, não só na igreja, mas também fora da igreja, que estava dizendo a Carol. Viver só da igreja no relacionamento já não é muito fácil, porque a Carol comentou, né, que às vezes a gente na igreja, um olha, outro não cumprimenta, outro não vê, a gente tem os nossos grupinhos, mas, gente, é importante saber que nós somos uma família, o corpo todo do Senhor, e a gente tem que estar nos relacionando mais. Não adianta falar, não, quando eu chegar no céu, aí tudo bem, eu já sou transformado. Não, mas você tem que viver aqui na terra, a família. Nós temos que demonstrar o amor do Senhor enquanto estamos vivos. Então, o compartilhar, ter interesse em saber o que está passando com os irmãos, faz parte do nosso relacionamento, do nosso dia a dia, que demonstra realmente que nós somos da família de Deus. Então, esse estilo de vida que nós temos que tentar viver cada dia mais. É difícil? Mas nada é fácil nas nossas vidas diárias. Mas quando a gente tem o amor de Deus, tudo é diferente. Então, a gente faz por amor a Deus, eu ajudo o próximo, ajudo. Então, é isso que quando o Tiago fala, ter fé e não ter obras, a fé sem as obras é morta. A gente fala que tem fé em Jesus, mas não vive um relacionamento de ajudar, de se interessar uns pelos outros. Que família que nós estamos vivendo? E às vezes muito mal e porcamente a gente cumprimenta-se, né? E nas nossas pequenas famílias não é assim. Quando a gente se vê, a gente se abraça, quer saber, pergunta como foi, como não foi.
Então, viver em família, a gente tem que aprender a demonstrar o amor do Senhor por nós. Assim como Cristo, Deus, demonstrou amor. Nós éramos mortos em pecados e Ele nos buscou. Não fomos nós que fomos procurar a adoção. Pelo contrário, é Ele que nos procurou e nos adotou. Então, nada que a gente possa fazer sem o amor de Cristo, sem Jesus, a gente não tem como ser adotado por Deus. Vou entrar com o processo de adoção. Não existe isso. O processo de adoção parte do Pai. Que João escreve muito isso. É muito interessante quando ele faz essa analogia de... É Ele que nos buscou. É Ele que nos encontrou. É Ele que nos amou. Então, temos que viver assim. Então, a iniciativa de amar não foi nossa. Deixa eu mudar o slide aqui. Então, a iniciativa de amar foi de quem? Foi de Deus e não do homem. Tá certo? Porque se não fosse Deus amar o mundo de tal maneira e dar o seu Filho unigênito para nos restaurar e levar a Ele, a gente estaria todos distantes de Deus. Ninguém procuraria Deus para amá-lo. Poucos são os que realmente têm o coração voltado a Deus. Então, a iniciativa de amar primeiro foi de Deus e não do homem. João escreveu lá em 1 João 4,10. Olha lá, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então não fomos nós que fomos procurar a Deus, mas Ele nos procurou, nos encontrou, nos lavou, nos salvou e ainda deu um título para nós de filho e herdeiro com seu filho. Olha que interessante. Como demonstra o amor de Deus. Então a iniciativa de amar foi de Deus e não do homem. Então a gente tem que viver nesse relacionamento com Deus, porque se não tivesse Deus nos buscado, gente, não teríamos o que fazer. Estaríamos realmente caminhando para a perdição total. Então veja o amor de Deus. Veja que quando Eva e Adão pecaram lá no paraíso, interessante que Satanás, quando enganou a mulher, falou que eles conheceriam o bem e o mal, ficariam... O slide aqui não está mudando, hein? Não, ainda não mudei. Não, como? Você não está vivendo o relacionamento? Não, Mudou? pastor, está no slide da introdução ainda. Está um hino. Não, o meu já estou no... Está um hino aqui. Deixa eu ver por quê. O meu está na introdução. O meu está no hino. Espera aí. Jesus, share. O meu também está no hino. Está no hino? Estava aqui, né? Então, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver aqui. Não, já estou... Aqui, você mudou? Agora sim. Agora sim. Ok. Então tá bom. Quer ver funcionar? Amar foi de Deus e o alcance do amor de Deus. Ou seja, Deus amou a todos. Lembra que João escreve lá em João, na sua carta, no Evangelho, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus nos alcançou na nossa indignidade. E a sua prova maior de amor é a dádiva de ter dado Jesus Cristo na cruz do Calvário, no nosso lugar. Então, o alcance do amor de Deus realmente foi tremendo, né? E Paulo escreve em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou fora do relacionamento dele. Então, esse amor demonstrado por nós é que a gente tem que viver, gente. Uma coisa é a gente falar, eu conheço. Mas temos vivido esse amor incondicional de Deus, de amar os nossos irmãos e poder estar ajudando uns aos outros, relacionamento. Isso é viver na família de Deus, ou seja, se interessar pelas pessoas. E Cristo se interessou por nós, por dar a sua vida. Mas é interessante que quando Satanás enganou a Eva e Adão lá no paraíso, ele tinha um propósito. Qual era o propósito de
de Satanás quando ele caiu? Ele queria ser o quê? Alguém sabe, não? Ele queria Satanás. separar o homem da comunhão de Deus, né? Mas aí, quando ele caiu, o que aconteceu com ele? Ele era um anjo de luz. Ele quis o quê? Ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Igual a Deus. Ele queria ser adorado também pelas criaturas de Deus. E veja que, em analogia com Jesus, o que entre Satanás e Jesus, Satanás queria adoração a ele. E por isso caiu. E Jesus, quando Paulo escreve a Filipenses, a carta à igreja de Filipos, ele fala que ele renunciou a tudo por amor a nós. Ele não quis ser adorado, mas ele deixou a sua glória, fez de tudo para nos resgatar. Então, esse é o amor de Deus para conosco. Então, a gente tem que entender que somos filhos devido a esse amor do Pai por nós. Quem quer fazer algum comentário? Edu, o que você acha desse amor de Deus? O amor de Deus, até pelo que foi falado aí, o amor que teve a iniciativa do próprio Deus, né? Isso. Ele tomou a iniciativa de amar, sem levar em conta quem nós somos. Mesmo sabendo, né, das nossas fraquezas e limitações, ele partiu dele, ele teve a iniciativa de trazer esse amor para a gente. Amém. Graça, né? É graça de Deus. E olha que interessante, né? Que como que Deus foi olhar para a gente sendo nada insignificante para ele, né? E se a gente Essa olhar é uma diferença, pastor, É. com relação às demais religiões, né? Eu não tenho que fazer nada para chegar a Deus, né? Ele já fez. Eu não tenho como os budistas, né? O próprio islâmico, né? O judeu pensa assim ainda, né? Eu não tenho que fazer nada. Jesus já fez por mim, né? Já fez a ponte restaurou a comunhão, né? Como ele fez. Interessante ver como a grandeza de Deus, e se a gente olhar o firmamento, tudo que existe, planetas, existe hoje mais de 400 bilhões de galáxias invisíveis no universo, cada uma contendo bilhões de estrelas, tá certo? E quem sabe quantos planetas existem e entre essas estrelas, e quantos são habitados, talvez, com vida inteligente, mas devido ao tamanho do universo, em contraste com o nosso planeta, que é pequenininho, planeta Terra, para não dizer que cada um de nós individualmente, então imagina, né? Uma bolinha e lá nós estamos lá inseridos no meio, que é o planeta Terra, e individualmente, né? Como podemos deixar de nos surpreender com o fato de que Deus, que criou tudo isso, nos ama a ponto de nos fazer filhos deles, através de Jesus Cristo. Que perspectiva fantástica é essa para nós, né? Por isso devemos olhar o significado realmente das nossas vidas e como vivemos como família, a esperança, a confiança que a gente tem para o futuro, né? O que nos espera, que é algo que ele fala aqui que a gente não sabe ainda o que havemos de ter, né? Mas a gente entende que o nosso Pai, Deus, ele essa demonstração de amor por nós, ele até esbanjou muito amor, né? Porque, caramba, se importar com a gente, ele podia lá no princípio, quando Deus disse para Adão e Eva, olha, só não comam no fruto dessa árvore. E o homem já desobedeceu, ele falou, esquece, deixa para lá, né? Vou fazer outros. Não. Ele já demonstrou o amor, dizendo que esmagaria a cabeça da serpente que havia enganado eles. E veio Jesus. Veja como Deus nos ama realmente. E quando a gente entende esse amor dele por nós, incondicional, a gente tem que praticar esse amor e viver em família, é isso, né? Cuidar um dos outros realmente.
e ver o alcance do amor de Deus realmente foi fantástico. O testemunho de Paulo, qual é o testemunho de Paulo? Que ele fala lá em Gálatas 2:20, olha aqui. Paulo testifica esse amor na sua própria vida, na entrega voluntária de Jesus por ele. Ele fala assim, no qual o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Joilson está chegando. Acho que ele achou que era 9 horas. Joilson, bem-vindo aí com a gente. Ele já está se preparando para falar. Então, veja, o testemunho que Paulo dá, ele diz que o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está lá em Gálatas 2:20. E o nosso testemunho, né, de quem éramos e quem somos agora, devido a esse amor do Pai por nós. Então, cada um pode dar um testemunho de quem você era realmente sem Deus e como você seria se não fosse filho de Deus. Simone, o que você acha? Esse amor de Deus por você. Eu vejo como graça e como um milagre, porque eu não nasci num lar cristão. Então, assim, a forma como o Senhor me chamou, a forma como eu fui convidada a conhecer a Cristo, foi a graça. Graça e assim, e a igreja, o fator da igreja, né, de nos abraçar, isso é muito importante, nos ensinar. Então, assim, e nos fortalecer, né? Então, assim, quando eu cheguei na igreja, eu me converti num culto de quarta-feira com o pastor Levi, ele tinha acabado de assumir a igreja, e na pregação dele ele explicou o que era ser um crente, um cristão. E eu falei, nossa, mas é isso? Porque quando você está lá fora, você não tem ideia do que é. E ele explicou exatamente isso, o que é amar o Senhor, você é amado por Deus, você é amado o Senhor. Aí eu falei, nossa, mas é isso eu quero. Isso que eu quero, né? Isso eu quero. Então, assim, e de lá para cá, a gente vê realmente o quanto o Edu falou, né? O quanto o Senhor nos ama, apesar de quem somos, apesar de quem éramos e apesar de quem ainda vamos ser. E, então, assim, o amor do Senhor realmente ele é abundante de graça. Tá bem, fantástico. Ô, Joilson. Oi. Está participando aí com a gente. O amor de Deus, realmente, que te alcançou, você pode nos falar algo desse amor? Bom, foi a mesma situação dela que falou agora. Eu também não nasci num lar cristão, né? E eu tinha um irmão, já falecido, já, né? Que ele era evangélico. E quando ele estava no hospital, já bem ruim, perto da falecer, ele chegou em mim e falou, né? Ele falou assim, ó, vai para a igreja, né? Você alcançar Deus para ver se você alcança o paraíso, né? Um dia, né? E foi assim, né? Ele que passado uns dias ele faleceu, né? Aí depois disso eu fui, mas eu sempre no meu trabalho eu tinha muitos amigos que eram evangélicos, mas ninguém chegava assim e conversava com você. Claramente, fazia, quem é Jesus. Entender. Olha aí uma dica para gente, que o Joilson está dizendo. Quantas vezes a gente pede a oportunidade de algum colega nosso, algum amigo, falarmos a diferença de ser cristão e que Jesus é importante na vida nossa e na dele também pode ser. Então, pegar a chance de testemunhar. E quantas vezes a gente tem e a gente perde essa chance e não fala de Jesus com os nossos amigos. Né? Termina lá, Jesus. Então, e tinha esses amigos, né, colegas, e você via muitos que eram evangélicos aprontando, sabe, fazendo um monte de coisa. Então eu ficava olhando aquilo, eu falei, não entendo, né? Então eu não eram todos colegas, bastante amigos da gente, mas ninguém chegava e falava. E tinha alguns que aprontavam muito mesmo, sabe assim? Então eu falava, não entendo, né? Então aí eu peguei, testemunho horrível. Aí foi quando o meu irmão estava
doente, já prestes a morrer, eu estava com ele no hospital e ele conversou comigo, né? Aí falou. Aí foi logo depois que ele faleceu, aí eu fui. Aí eu fui para a igreja. Procurou para a igreja? Procurei. Porque o pastor que estava ajudando, da igreja dele, ficava muito com a gente, né? Aí foi. Amém. O Senhor te buscou, então. Mas é interessante, duas coisas que eu vi no teu testemunho, né? E que realmente é importante a gente dar testemunho e o mundo nos vê aquilo que o Jesus falou. Mas ser crente igual esse cara, então continua na minha, né? Então veja que o testemunho onde a gente está é importante a gente viver Cristo em todos os lugares, gente. Não é só na igreja. Viver Cristo significa demonstrar o amor dele, ter assuntos diferentes, ter palavras sábias na hora de ajuda ao amigo, para que eles vejam Cristo em você e se interessem por conhecer a Cristo. Senão, que adianta, né? Vamos um pouquinho adiante. Deixa eu ver aqui. Vivendo o relacionamento do Pai. Então, a aplicação que a gente viu aí do amor do Pai, vivendo em relacionamento de amor com Deus. Estamos amando uns aos outros como Cristo nos ama. Amar uns aos outros significa exatamente o que o Jesus está falando, né? Falar do amor de Cristo para eles, para as pessoas. As pessoas precisam saber que Cristo os ama, senão o nosso testemunho foi vão. Mas vivendo com responsabilidade. João fala ali nos versículos 2 e 3, viver com responsabilidade significa restauração absoluta da imagem moral e espiritual de Deus. A gente tem que ser semelhante a Deus e não aquilo que o diabo quis, né? Que ser igual a Deus e ser honrado. Mas não, a gente tem que ser semelhante a Ele e não tomar o lugar de Deus. A gente deve amar uns aos outros em serviço abnegado, em pureza de pensamento, justiça, ação. Ou seja, a gente respeitar as diferenças básicas entre o Criador e as criaturas, claro, né? Mas não podemos deixar de demonstrar esse amor às pessoas, senão o que fazemos? Então, a restauração absoluta da imagem moral e espiritual de Deus, ou seja, tem que viver isso, senão não estamos vivendo realmente como família, tá certo? Deixa eu ver outro ponto. Olha aqui, a esperança presente tem o poder de aperfeiçoar e purificar. Então, nós temos que realmente, vendo esses dois versículos 1 João 2 e 3, que quero ler rapidamente para vocês, olha aqui. Amados, agora somos filhos, João está falando, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ele nem imaginava o que a gente tem nos esperando no futuro, na vida futura com o Senhor. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Cristo voltar e buscarmos, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, ou seja, não vive pecando, mas confessa, como também ele é puro. Ou seja, João está dando as dicas para a gente que viver cristianismo não é ter o nome lá na igreja, não é falar, eu sou da igreja tal, igreja Y. Não, é viver Jesus Cristo no meio dessa sociedade corrompida, não se corrompendo com eles. Aquilo que o Gilson falou, mas meus amigos aprontavam todas. Né? Que belo testemunho, né, Gilson? Então, isso não demonstra que você ama o Senhor. Porque se você ama o Senhor, você quer praticar as coisas que Cristo praticava, demonstrando amor, compaixão, tinha sempre um ouvido para ouvir as pessoas e se relacionava com as pessoas. Ele não deixava nem um pouco, não, deixa esse povo para lá, agora eu vou descansar. Não, ele queria estar junto das pessoas. E nós, como cristãos, a gente tem
nos relacionarmos bem entre nós e queremos estar junto das pessoas, para que eles possam ver o amor de Deus em nós. Sidney, tudo bem até aqui? O que você está achando? Esse ser família, relacionamentos. Diga aí pra gente. Você que também conheceu o Senhor há pouco tempo. Eu também, eu vim de uma família católica, né? Então, até meus 10, 11 anos, a gente era obrigado a ir para a igreja, né? A gente era arrastado, Nem né? sabia por quê, né? Mas ia. Não. E assim, que os irmãos estão falando, a gente tem que ser a diferença, né? Fora da igreja, né? Não só dentro da igreja, porque no trabalho, na escola, faculdade, enfim, onde a gente passa, a gente, por ser cristão, né? Eles observam muito a gente, né? Nas nossas atitudes, como o Joelson disse, ele tinha muitos amigos que eram cristãos, mas não tinham a atitude que Cristo teve, né? Vai lá. Verdade. Então, Jesus mostrou ser semelhante a Deus, e que é uma entrega abnegada ao homem, tá certo? Ele fez tudo que podia em benefício nosso. E Jesus veio para nós mostrar como é o Pai. Eu lembro que Filipe, um dos seus discípulos, perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí ele falou para o Filipe: como assim? Eu estou tanto tempo com vocês, e você me pede para quem é o Pai, para conhecer quem é o Pai? Aí ele fala assim: quem vê a mim, me vê o Pai. Como você pode dizer, me mostra o Pai? Ou seja, ser semelhante a Deus, a Jesus, é entregar-se às pessoas, é relacionamento. E Cristo se relacionou todo o tempo do seu ministério aqui na Terra. Ele gostava de estar com as pessoas e demonstrava a diferença através do quê? Do seu amor, do seu olhar, do seu querer saber, se interessar pelas pessoas. Então, viver com responsabilidade é isso, é se interessar com as pessoas, é demonstrar o amor de Cristo às pessoas. Senão, estamos vivendo um cristianismo falso. Fala, Tati. Fico pensando nesse tempo de pandemia que estamos vivendo longe, né, da igreja, e que isso vai ser um teste para a igreja, né, para nós, né, pessoas. A igreja somos nós. Do quanto isso vai nos afetar, né? E quando retornarmos às atividades que tínhamos antes, como é que vai ser? Né? E aí a gente tem dois opostos, né? Ou a gente vai já estar acostumado a estar longe e vai achar que isso é melhor, né? Ou a gente vai estar tão junto do Senhor que vai falar assim, não, eu preciso da família e vai estar com a família. Então eu fico assim, a igreja hoje, nessa sociedade pós-moderna, em plena pandemia, né, que nós estamos vivendo, de isolamento social, porque essa é a palavra de ordem, né? Isolamento social, como é que isso vai afetar a igreja? Né? Eu fico, às vezes, pensando e pedindo misericórdia de Deus, né? Porque os relacionamentos foram muito afetados, né, nesse período todo. Né? Verdade. Então, acho que assim, nós, enquanto igreja, né, pessoas, né, salvos, porque quando eu falo igreja, eu não falo templo, né, não falo Rua São Vicente 130, estou falando de pessoas, né? Nós, como cristãos, né, e não esquecendo que a família, né, a gente tem uma primeira família, uma primeira igreja, que é a nossa família, né? Essa é a primeira igreja que Deus nos deu, né, a nossa família. De como isso tem sido afetada, né? Eu vejo assim tão a mão do maligno, né, nessas questões todas, e isso é um desafio para mim, não sei para os irmãos, mas eu vejo como um desafio. Como é que a gente vai reagir a tudo isso, né? Já estamos reagindo, mas como é que a gente, depois que tudo isso passar, como é que vai ser, né? Assim, muito as profecias do próprio, né, João, né, em Apocalipse, para esses tempos que virão, né, para esses tempos que virão. Então acho que a questão do amor, né? A questão do amor é uma dica que dizia que a igreja que o amor esfriaria, né? Então a gente tem que tomar mais cuidado com a Tati está falando, é verdade.
Então, de continuarmos nos amando, nos relacionando como corpo, como igreja, se interessar uns pelos outros. Mas é interessante saber que nessa pandemia, veja, se tivesse acontecido isso 20 anos antes, quando a gente não tinha internet, não tinha quase nada, imagina como Deus foi misericordioso conosco, né? Essa pandemia veio no momento de alta tecnologia que a gente consegue falar, ver, conversar e estarmos juntos aqui, apesar de distantes um do outro, mas a gente está se vendo, se falando. Então, Satanás perdeu mais essa também, né? Tentou. Mas esse é um desafio, de achar que o virtual pode substituir o real. Não. É verdade. Mas então, agora a segunda fase é aquela que a gente volta a nos encontrarmos. Então, é importante saber que somos família e gostar de estar junto, certo? Então, relacionamento é isso. Temos que gostar de estar junto, de participar, de saber, de interessar. Porque o outro oposto é estarmos na igreja, mas estarmos ausentes. Eu já tive diversas vezes a oportunidade de ver assim, pessoas que entram e saem, não quer conversar com você, não quer mal, ouve lá e já vai embora. Então, isso não é relacionamento, uma família. Imagina se você, em casa, a gente recebe alguém, um irmão nosso, um tio nosso, ele vem, senta para jantar, não fala com ninguém, come na mesa, obrigado, um abraço, até logo. Você vai falar, pô, que negócio estranho. Como assim? Então, a gente tem que se relacionar, tem que conversar, saber, perguntar, saber o que está indo e ajudar. Então, relacionamento é isso. Viver em família, gente, é muito mais do que simplesmente falar, oi, tudo bom? Tudo bom. Isso não é relacionamento. Então, temos que tomar cuidado nisso. E a Tatiana voltou a dizer bem sobre isso. Né? Como vai ser a nossa volta? Né? Que relacionamento não é isso de internet somente. Mas o terceiro item que a gente vê, vivendo conforme o padrão divino. Versículos 3 e 4 a 6. O padrão divino é viver vida santa, sem pecado. Não que não pecamos, mas temos que saber, olha aqui, o que pratica o pecado é um transgressor da lei, porque o pecado é transgredir a lei. Então, nós temos que saber que quando nós pecamos, nós estamos transgredindo a lei e erramos o alvo, tá certo? Então, é isso que a Bíblia ensina aqui, a natureza do pecado. Na Bíblia, a gente viu, acho que 2 estudos atrás, pecado é descrito como erro do alvo, erramos. Ou seja, fomos falsos, violamos deliberadamente o padrão divino, de verdade, e aí existem as consequências. Quando nós erramos o alvo, e desobedecemos, e transgredimos, e ficamos ilegais diante de Deus, nós nos separamos de Deus. Deus, sou para lá e eu para cá. Mas ainda bem que João fala que tem um escape, né? Que quem transgride a lei vai ser a gente reconhecer que pecamos e confessarmos. Ele sempre é fiel e justo, ou seja, sempre ele vai nos ouvir e a sua justiça vai estar sempre, e que ele declarou sempre, a favor de nós. Se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então é importante sabermos disso. Agora, João escreve bem enfaticamente isso, que o crente não é aquele que vive pecando. A grande diferença de viver pecando e pecar. Quem vive pecando ainda não conheceu o Senhor, que são os nossos amigos. Fala, não, isso é normal, todo mundo faz. Estão vivendo numa sociedade que peca deliberadamente, porque ainda não conheceu o Senhor. Nós que conhecemos, quando a gente peca, e o Espírito Santo nos mostra, a gente já está querendo, caramba, como eu fui fazer isso? Então, a gente quer consertar. Essa é a diferença que nós temos. A marca do Espírito Santo que nos leva a consertar com o Senhor. Então, isso é importante. Sabemos que nós temos um Senhor e que nos leva a consertar com Ele. E João fala sobre a prática que faz a diferença, versículos 7 e 8, agora um pouquinho para frente, 1 João 3, de 7 a 10. Que prática é essa que faz a diferença? Quem quer falar?
Carol, qual é a prática que faz a diferença em nossas vidas? É viver uma vida de acordo com o que está escrito na Bíblia, de acordo com o que Jesus manda a gente fazer. Ou seja, amar as pessoas, Sim. Viver em viver família. uma vida em família, pecados confessados, Sim. tá certo? Praticar o cristianismo, gente, é exatamente isso, é viver uma vida afastada do pecado mais longe possível, se pecarmos, confessarmos, amar as pessoas, viver como Jesus viveu, tá certo? Porque se a gente fala que é discípulo de Jesus e não segue os caminhos dele, e o versículo 9 ele fala a experiência que faz a diferença. O que fala o 9? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, não pode contaminar, olha, não, continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Lembra que quando nós aceitamos a Jesus, nós tivemos um novo nascimento, tudo se fez novo a gente. Então, a gente vive no meio do pecado, mas não me agrada viver pecando mais. Essa é a diferença do cristão verdadeiro. Para que ele não peca, ele não vive no pecado. E o versículo 10 fala a revelação que faz a diferença. Olha o que diz o 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. De novo, João insiste na questão do amor. Quem ama seu irmão vive realmente uma vida de relacionamento com Deus e demonstrando no amor ao seu irmão. Se você não ama o seu irmão, você não está vivendo o que Deus ensinou. Então, o nascer de Deus é incompatível com a prática do pecado. Ou seja, se nós realmente nascemos de novo, não vivemos na prática do pecado, mas pecamos. Mas graças a Deus que o Espírito Santo que vive em nós nos leva a confessar e a consertar com Deus. Muito rápido passa o nosso tempo, né? Mas concluindo, olha aí, queria ler com vocês a conclusão. Olha aí, tudo o que praticamos deve nos identificar como sendo filhos do Senhor. Ou seja, temos que imitá-lo. Lembra que Paulo fala em Efésios 5:1? Sendo, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Veja que a gente, quando era pequeno, a gente queria imitar tudo que o nosso pai fazia, né? E gostava de estar perto do pai, de fazer o que ele fazia, e quando a gente era pequeno. Quando a gente foi crescendo, a gente foi abandonando essa questão. Não, mas a gente continua amando o nosso pai. Então, a gente não pode, como filhos amados, deixar de imitar as atitudes do nosso pai. Deve ser mimada por atitudes ou atos que venham, não pode, né? Desabonar a nossa filiação. Ninguém quer fazer algo contrário que o nosso pai não gosta. Então, assim é a nossa vida também. Ou seja, a gente tem que praticar aquilo que Deus nos ensinou. Então, tenho pergunta final para todos nós. Temos vivido como filho de Deus ou temos deixado o pecado macular esse nome? Então, veja que somos filhos, gente. Não somos qualquer pessoa. Não, Deus nos fez filhos dele. E como filhos, a gente tem que sempre olhar para ele. Por isso que eu falo, olhar para Jesus e não olhar para o seu irmão ao lado. Olhar para Jesus, não olhar para os erros do seu irmão. Falar, tá vendo? Ele é crente, olha o que ele faz. Como já tive amigos, falar, já fui crente. Como já foi crente? Não, porque em vez de olhar para Jesus, olhe para o pastor que errou, ou aquele irmão que errou, aquela pessoa. Não. Eu tenho, como filho de Deus, eu tenho que olhar para ele, imitar a Jesus e não imitar as pessoas. E deixando que o pecado não nos afaste do nosso relacionamento. Legal? Tati, quer dizer algo para terminar, por favor? Já estamos... Essa questão da gente viver como filho de Deus, né? É como se a gente tivesse um nome de um rei, né? Um sobrenome de um rei,
e teríamos que honrar esse sobrenome. Os antigos honravam, tinha muito essa coisa, né, de honrar o nome da família e tudo mais. É um pouco parecido com isso, né? A gente vive como filho de Deus, a gente tem que honrar esse nome. Né? Não quer envergonhar a família, né? Exatamente. Que é essa semente que João vai falar lá, né? Que nós viemos da semente de Deus, exatamente isso. A palavra no grego quer dizer gene, né? Nós somos gerados, temos uma outra geração a partir do sangue de Jesus. Né? Então, a gente tem que viver mesmo para essa honra e essa glória. Né? Para a glória do Senhor. Mas há um problema, né? Quem tem dificuldades com o pai terreno, o relacionamento com o pai eterno é difícil, né? E a gente vive numa sociedade apaternal, né? Sem pai praticamente. É verdade, é complicado. Por isso é importante olhar sempre para Jesus, olhar para Deus como nosso Pai e tentar viver uma vida que agrade a Ele. Lembra que sempre que a gente desobedece ao nosso pai aqui na terra, a gente leva um puxão de orelha, não é, Simone? Lembra, Marcão, com teus filhos pequenos. Ele tem que corrigir. E é assim que o nosso Pai Celestial também. Quando a gente dá as pisadas na bola, ele diz, opa, vem para cá. Não faça isso. Então, somos filhos. O importante que João dá as deixas aí, que a gente vive numa família, que agora é a família de Deus, e a gente deve amar uns aos outros, amar a família e viver uma vida que agrade a Ele. Gente, nosso tempo já se foi. Passa muito rápido. Ou eu falo muito, os irmãos falam um pouco, mas já acabou. Que Deus abençoe de novo vocês. Domingo que vem a gente vai estar vendo. Claro que vocês, como têm estudado durante a semana essas lições, é tranquilo, só esse bate-papo nosso aqui, né? Mas domingo que vem, o nosso assunto é a fé. A fé e a comunhão verdadeira. É isso aí, lição 9. Já chegamos na metade das nossas lições, né? Nós vamos terminar em 6 de dezembro. Já chegaram as revistas? Ainda não. Ainda não? Hein? Chegaram algumas, mas eu conversei com o Bruno, ele não me afirmou já ter chego. Os Correios estavam de greve, né? Então não sei como é que estava. Pode ser. Ou se estava vindo por remessa expressa. A gente teve aí um entrave. Mas eu continuo mandando para vocês, tá bom, pessoal? Gente, um bom domingo a todos. Que Deus nos abençoe. Que a gente viva, aprenda a viver com família e que somos filhos de Deus, amados por Ele, que nós devemos amá-lo e demonstrar o amor puro. Como que a gente ama a Deus? Amando os irmãos. É isso que João fala. Olha, aquele que fala que ama a Deus e não ama o seu irmão, não conhece a Deus aí. Que Deus dê um domingo e uma semana abençoada para todos. Abraço a todos.